Querido amigo, professor, aluno, superintendente, pastor, pastora, você que gosta do ensino, você que tem aquela gana pelo aprendizado, fique conosco aí até o final. Pega a sua caneta, o seu caderno, não sei, sua folhinha e a sua água e vamos falar da palavra de Deus. É sempre um prazer poder estar aqui, lembrando que nós aqui não estamos fazendo uma aula, é sempre uma sinopse, é um resumão do assunto que será abordado. Então a gente sempre tenta fazer 30 minutos. Esse assunto aqui está um pouco pertinente e a gente está até passando um pouquinho do horário, mas eu estou de olho no horário ali para a gente tentar fazer com 30 minutos. Se algum conteúdo aqui te agregar, você utilize ele. Se não te agregar, deixa o seu comentário aí, tá bom? Concorda, discorda, acrescenta, isso só nos faz crescer, ok? Vamos aqui, o nosso tema hoje é a lição 9, que é essa lição comentada pelo mestre pastor Alex Cardoso, que diz: o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Lembrando que eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e congregamos na Assembleia de Deus, cujo pastor é o nosso pastor Amós Rubens. Vamos para nossa aula, que é o que faz com que nós estejamos aqui neste momento. O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Então lembra, você é discípulo de Jesus e não do outro lado. Não discípulo do contencioso, do Satanás que cria contenda, confusão. Discípulo de Jesus é o que nós devemos ser. O verdadeiro discípulo promove o quê? A comunhão. Então, como o autor falou do verdadeiro discípulo, nós vamos entender automaticamente, assim como isso é explícito na Bíblia, o falso discípulo. Lembrando que eu já falei nas primeiras aulas que o discípulo verdadeiro, ele era aquele que seguia um rabino, é o Talmide, né? Ele seguia o rabino para poder se tornar parecido com o seu rabino. Então, quando Jesus pega essa expressão emprestada do judaísmo, um talmide ou um teleios, um matetes, teleios é a expressão para maduro, para pronto, o que vai chegar para o discípulo, ele ser um teleios, um maduro, uma pessoa pronta, mas até então ele é um matetes no grego e um talmide no hebraico, alguém que está seguindo a pegada do seu rabino, do seu mentor, do seu mestre, para se tornar alguém parecido com ele. Não era simplesmente ser seguidor, era alguém que iria ter uma identidade com o seu mestre. Vamos lá. Qual o textuário dessa lição? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em confusão. Não, confusão não. Em união. Em união. Uma das marcas uma das marcas do discípulo de Cristo é o interesse e a busca em estar com os que também estão com Cristo. Ou seja, o discípulo, ele tem a vontade, o desejo de estar com quem está perto de Cristo. Então, todo discípulo, o verdadeiro ou o falso? O verdadeiro quer estar com aqueles que estão perto de Cristo, porque isso lhe agrega valores. E o discípulo que não é o verdadeiro, mas que está inserido no meio, ele não quer estar perto daqueles que são os verdadeiros, porque os verdadeiros tendem a falar de Cristo, tendem a falar da palavra de Deus. Então ele não quer estar por perto. Vamos ao objetivo da nossa lição, que é o que vai dar norte rumo ao nosso discurso. Quais são os objetivos? Reafirmar a importância da unidade dos cristãos,
mostrar o propósito de Deus para a igreja e expor os benefícios da comunhão. Texto de referência. O texto de referência é Atos 2, 42 ao 47. Sendo que ao 47, na ARC, ele dá uma ideia que acaba corroborando com a teologia calvinista. Então, muito cuidado, porque como a gente aqui está sempre falando, na verdade, trazendo uma ideia para você de aula, porque a mensagem é Deus que vai te dar mediante a sua busca e a sua oração, mas quando a gente lê o 47, o finalzinho do 47, diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É muito forte aqui para se criar uma ideia do calvinismo, de que os que são eleitos, eles virão, e os que haviam de se salvar, aqueles que já estavam predeterminados, aqueles que já estavam ali para ser salvos. Olha como diz a ARA, que ela já vai dar uma tônica diferente. O finalzinho. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos, os que iam sendo libertos. E aqui, os que haviam de se salvar. Aqui está a predestinação para quem quiser defender uma ideia, por isso que o texto da RA está melhor representado no seu contexto, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha, bebe água, água é igual palavra, a gente precisa tomá-la e várias vezes por dia. Vamos lá. Vamos para a nossa aula, que a hora não nos espera. Vamos lá. A introdução diz: a comunhão é um dos aspectos cruciais e característicos da igreja cristã, razão pela qual é chamada pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo. Sem esta condição, ela não serviria aos propósitos de Deus na terra. Então vem aqui comigo, Comunhão é o nosso tema. Comunhão, significado da palavra comunhão, no dicionário é o conjunto de pessoas que partilham da mesma crença. Então, eu preciso ter comunhão com Cristo e ter comunhão com os irmãos. Não tem como eu alegar ter comunhão com Cristo se eu não tenho comunhão com meus irmãos. É fora de lógica e de contexto bíblico. Olha só o que diz João, o discípulo amado, o apóstolo, na sua carta, na sua primeira epístola, para a gente poder desconfigurar algumas ideias que são muito erradas dentro do cristianismo. Primeira epístola de João 1,7 diz assim, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, só quem está na luz, de verdade, é que mantém comunhão uns com os outros. Só quem está na luz e quem mantém comunhão, que evidencia que foi purificado pelo sangue de Cristo de todo pecado. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão. Não só temos, é uma manutenção dessa comunhão, é uma comunhão constante. Mantemos uma comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que evidencia que andamos na luz
e que somos purificados pelo sangue de Cristo, é a comunhão uns com os outros. Se houver guerra, ódio, contenda, rejeição, afastamento, ódio, raiz de amargura, briga, inimizade, isso acaba sendo uma evidência de que nós não estamos na luz e não estamos purificados pelo sangue de Jesus. Tá bom? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Jesus purifica a nossa moral. Por isso que Paulo aos Efésios diz: purificando-os com lavar regenerador da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Efésios capítulo 5. Que horas tem, meu Deus? Para que o santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É isso mesmo. Efésios capítulo 5, verso 26. Vamos lá, deixa eu deixar marcadinho aqui. Marca aí na sua Bíblia. Isso é comunhão. Então, a comunhão com Cristo, ter comunhão com Cristo é ter comunhão com os outros. Isso é indispensável, isso deve ser ensinado na igreja de Jesus. No partir do pão. Bem, no partir do pão quer dizer que não vai haver necessidade de uns para com os outros. Quando o salmista diz, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, isso está dentro de um contexto que nós, como uma comunidade cristã, uma comunidade da fé, iremos sempre estar auxiliando um ao outro. Sempre iremos estar socorrendo uns aos outros. E com isso, não há de haver pessoas passando necessidade em nosso meio. Essa é a ideia central de uma igreja primitiva, filantrópica, altruísta, aonde a preocupação era de uns para com os outros. Quando eu falo que são pontos que precisam ser ensinado, e não só ser ensinado, mas ser evidenciado e praticado pelas pessoas, por nós, como membros da fé, da comunidade cristã, do corpo de Cristo, pregar aos ouvidos, mas também pregar aos olhos. Que as pessoas que nos ouvem possam ler as nossas atitudes e ver a coerência entre o que falamos e o que vivemos, para a gente não cair na malha fina de que entre o que falamos e o que vivemos é uma grande mentira, porque há uma grande distância. Você sabe qual é a diferença entre o hinduísmo e o cristianismo? Eu li isso numa revista de missões, de um curso de missiologia, e o autor disse o seguinte: no hinduísmo, eles vivem a mentira como se fosse verdade. No cristianismo, a gente vive a verdade como se fosse mentira. E eu pensei assim, meu Deus, há uma grande verdade nisso. Eles vivem a mentira como se fosse verdade, nós vivemos a verdade como se fosse mentira. Porque nós não incorporamos realmente essa verdade. Então a gente tem a verdade como mentira
e eles têm a mentira como verdade. Por isso eles abraçam aquela mentira e vira prática para eles. E a gente tem a verdade, mas a gente não abraça a verdade como verdade. Então a gente tem a verdade como uma grande mentira para nós. Essas são as nossas atitudes e a gente precisa estar sempre trazendo à tona essas ideias, porque elas são importantíssimas numa comunidade cristã. Então nós temos um momento de estudo, que é um momento talvez de maior relevância dentro da igreja. Quando se abre a Bíblia para se expor de verdade a Bíblia, porque nem sempre que se abre a Bíblia se expõe a palavra de maneira verdadeira, mas quando se tem, ali começa a nossa libertação e começa o lavar diário nas nossas vidas. Por isso, pregar a Bíblia de verdade é importante na igreja. Vamos lá. Então eles tinham comunhão no partir do pão, nas orações. Se a gente, por exemplo, a gente pega Atos, capítulo 2, aí nós temos aqui, cadê Atos 2? Onde está? Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Orando. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Assentados aqui é catemenói, a expressão, que quer dizer que eles se encontravam ali reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Uma outra evidência da comunhão, do partir do pão e da oração é justamente esse elo que traz a oração para nós. A oração, ela não só tem o poder de mudar as circunstâncias, mas a primeira pessoa afetada de verdade é a pessoa que ora. A pessoa que ora, ele tem a sua vida transformada. Ele tem a sua vida mudada, porque a oração primeiro afeta o orador, para depois atingir as circunstâncias. Você pode estar orando por uma causa, mas a primeira pessoa que será influenciada e ter a sua vida mudada é a própria pessoa que está orando. Por isso, aprender a orar é indispensável também. No capítulo 11 de Lucas, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Outra coisa importante é a gente receber uma palavra de ensino sobre como orar a Deus. Então, oração foi a mola mestra que a igreja teve. É como se fosse a lenha que o Espírito Santo usou. E eles foram incendiados pelo Espírito Santo porque eles colocaram a lenha. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, eles ficaram ali, ou seja, numa representação de que quando o fogo do Espírito veio, eles foram os canais, foram como se fossem as lenhas que o Espírito Santo usou para incendiar um grupo de homens que saíram para incendiar e criar um alvoroço terrível na cidade. Para a gente ver que o Espírito Santo é que nos dá essa capacidade. Mais do Espírito Santo para as nossas vidas. E menos de nós, porque é do Espírito Santo que a gente precisa.
vamos lá. A doutrina apostólica. Qual é a doutrina apostólica? Bom, a doutrina apostólica é a doutrina da palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus que eles pregavam, que eles estavam ensinando. Eu já ouvi alguém dizer que existia a doutrina de Cristo e existia a doutrina dos apóstolos. Na verdade, é uma má interpretação do texto. A doutrina que os apóstolos pregavam era de Cristo. Por isso que Paulo fala, ainda que venha um anjo do céu, Gálatas 1:8, e anuncie outro evangelho, além desse, seja anátema. Por quê? Porque esse evangelho é que é o ponto máximo da doutrina da Igreja de Cristo. Então, eu anotei alguns pontos aqui, por exemplo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém conjugava doutrina e vida. Ela era ortodoxa e ortoplaxa. É o que a gente chama de ortodoxia e ortoplaxia. A igreja era fiel à palavra e praticava a palavra. Então, a igreja de Jerusalém conjugava doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade, porque toda qualidade vai desembocar em quantidade. Uma igreja cheia do Espírito é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. Aonde há heresias, não pode haver espaço para o Espírito Santo agir. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é fiel. Ela não abrirá mão da palavra de Deus e ela será seleta a quem entregará o seu altar para poder estar falando, pregando ao povo. Outro ponto importante é que uma igreja cheia do Espírito Santo persevera em oração. A oração é fundamental para que venhamos a manter o fogo do Espírito, o vaso cheio do Espírito para a nossa caminhada cristã. E uma igreja cheia do Espírito, ela tem uma profunda comunhão com Deus. Então, quais são os canais para que possamos viver uma profunda comunhão com Deus? São justamente esses aqui. Ser cheio do Espírito Santo é um ponto interessante. Ser fiel à palavra, comprometido com a fidelidade à palavra. Perseverar em oração. E aí nós vamos chegar nesse pináculo de uma profunda comunhão. Paulo disse aos Coríntios assim, por que há entre vós rixas e contendas? Porventura não sois carnais? E eu não vos pude a falar como a espirituais, porque sois carnais. E os carnais não entendem as coisas do Espírito. Então, para a gente poder chegar a esse nível, nós vamos ter um trabalho muito grande, até porque orar talvez seja a nossa maior debilidade como servo de Cristo Jesus. Tanto orar, quanto estudar a palavra e quanto jejuar. Que Deus nos ajude, mas que é um ponto importante para estar falando e trazendo à memória na classe, na igreja, para os seus ouvintes. Isso é importante, porque a gente precisa despertar, acionar, dar um starter mental para a gente poder encaixar a nossa vida nesse quesito, para poder a gente chegar a esse nível
de comunhão profunda. Vamos lá. A vida em comunhão. O 2:1. A igreja é uma comunidade de fé e nasceu com esse caráter. Eles andavam, oravam e comiam juntos. A comunhão era um estilo de vida da igreja primitiva. Vou até sublinhar aqui que essa parte eu não sublinhei. Ou seja, era um estilo de vida da igreja primitiva e essa modalidade não expirou. Eles não faziam força nenhuma para ter comunhão, porque eles praticavam esses pés que sustentavam essa vida de comunhão. Então, automaticamente, eles não faziam força. Isso era um estilo de vida para que isso fosse normal entre eles. Não é legal isso? O que você acha? Deixa o seu comentário aí. E se você não for inscrito também, não se esqueça de inscrever aí no canal. Acione o sininho para você estar recebendo as novas notificações. Vamos lá. E essa condição fazia com que eles caíssem na simpatia do povo. Porque havia essa oração, essa consagração, essa comunhão, havia sinais e prodígios, porque havia temor entre todos, e aonde tem realmente o impacto da presença de Deus, há temor, porque a presença de Deus causa isso, e a mão de Deus era com eles, e eles eram simpáticos aos olhos do povo. Então, essa antipatia que muitas das vezes algumas pessoas, por ser professor, por ser pastor, por ser pastora, por dirigir consagração, por ter um ofício, uma divisa, carrega, ela não faz parte do conceito bíblico. Uma cara de carranca, de santidade, que não é santidade, não fazia parte da igreja primitiva. Eles eram simpáticos. Eles tinham a sua vida espiritual e socialmente eram bem recebidos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que Deus nos ajude a entrarmos nesse contexto que eles viveram. Vamos lá. Meu Deus. Preza a reverência. A reverência está vinculada à santidade, caráter que a igreja que será buscada por Jesus deve ter, conforme Efésios 5:27. Então, eles prezavam pela reverência. Bom, o princípio do temor a Deus, que é a sabedoria, desemboca numa reverência. Numa reverência, ia falar referência. É numa reverência. É você reverenciar. É você chegar ali com temor, com tremor, sabendo que a presença de Deus ali vai causar um certo impacto nas nossas vidas. Então havia esse valor, eles valorizavam, eles prezavam pela reverência ao Senhor. Não havia chocarrice entre eles. Havia um relacionamento tão grande com Deus que a vida deles era uma vida exemplar para aqueles que os viam. Vamos lá, experimentando o sobrenatural. Bom, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a experimentarmos isso também. Que Deus nos derrube, que Deus nos lance aos seus pés, que Deus nos ajude que o nosso coração se... Como é que é o coração? Assim, que o nosso coração se incline mais para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Leonardo Ravenhill, no seu livro Por que Tarde o Pleno Avivamento,
Eu quero até deixar uma dica para você, se você não leu, leia esse livro. Ele vai te dar uma saculejada. Ele diz que se nós fizéssemos para Deus, a obra de Deus, as coisas para Deus, como nós fazemos para nós, o céu estava bem pelo nosso trabalho. Ao contrário disso, se nós fizéssemos as coisas para nós, como fazemos para Deus, estaríamos mendigando. É forte essa palavra. Está no livro Porque Tardo Pleno Avivamento, de Leonardo Rivenil. Fica uma dica para você que vale muito a pena ler essa literatura. E eles experimentaram o sobrenatural porque viviam uma vida de busca, de consagração. E a igreja ela explodiu porque havia o ensino e havia a palavra. Qual a receita para que haja uma explosão na igreja? Explosão de vidas sadias. Oração e palavra. É a receita que Jesus deixou para que haja uma qualidade sadia na igreja de Jesus Cristo. E sinais sobrenaturais, né? E o 2:3 diz: convive em comunidade. Saber conviver é um ponto importantíssimo para nós que vivemos em comunidade. Primeiro eu preciso aprender a ser uma pessoa resolvida comigo mesmo, ser uma pessoa que viva bem consigo, ser uma pessoa que vive uma paz de espírito, saber conviver com você, porque tem pessoa que nem a si próprio se suporta. Automaticamente, essa pessoa será também suportável para as outras pessoas. Então, quando eu aprendo a conviver comigo, será mais fácil aprender a conviver com você. Então, conviver em comunidade. Então, primeiro eu aprendo a ser. É esse conviver comigo. É eu ser alguém. Ser uma pessoa resolvida. Depois eu aprendo a conviver contigo. Era assim a vida deles. Eles sabiam conviver com todos. Até quando eles foram presos, ao invés deles irem orarem para Deus matar, tá aqui, Atos. Vamos ler para a gente compreender. Eles são presos, Pedro, Tiago e João. Pedro e João, eles vão para o Sinédrio. E quando eles saem, a igreja está lá em oração. Aí diz assim, e uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. E aí no 29:4 eles oram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas e sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. M. Boldes, no seu livro Poder através da Oração, é outro livro que eu indico, muito bom, muito excelente. Ele diz, homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Deixa eu parafrasear. Professores mortos
tiram de si aulas mortas, e aulas mortas matam. Que Deus nos dê essa capacidade de vivenciarmos a nossa vida com Deus e a nossa vida cristã. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude. Então vamos conviver em comunidade, porque Diótrefes tinha esse problema de repelir as pessoas, como se ele passasse um repelente e as pessoas tivessem dificuldades de relacionamento com Diótrefes, porque Diótrefes tinha um problema intrapessoal. Ele tinha o problema de não ser resolvido e sempre se achar ameaçado do seu posto. Então o que ele fazia? Como ele queria primazia, ele tentava evitar que alguém chegasse perto dele, justamente porque poderia ameaçá-lo, poderia de repente assustá-lo em relação ao trono que ele ocupava. Bebe a aguinha, que Deus nos guarda desse sentimento diotrefista. Objetivos da comunhão, para a gente encerrar. Amor ao próximo, que é o amor altruísta, o amor filantrópico, o cuidado com o próximo. A gente, quando lê Atos capítulo 4, do 32 em diante, vai falar a respeito da comunidade cristã, que diz assim: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. O 35 diz: e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem o apóstolo dera o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou da consolação, levita de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então ele vende a sua propriedade, não só ele, já haviam fazendo isso, outros homens, e ele vai lá e coloca ao pé dos apóstolos. Aí Lucas propositalmente narra um fato do capítulo 5, que quando a gente lê aqui essa conjunção adversativa, comparativa, nós vamos entender que aqui ele está comparando uma conduta. A conduta de Ananias com a conduta de Barnabé. Então nós temos aqui, entretanto, que é uma conjunção adversativa, que faz uma comparação de conduta. Entretanto, certo homem. Aí ele vai dizer assim, comparando Barnabé com Ananias, Ananias tenta fazer igual a Barnabé. A diferença é que Barnabé fez com a motivação certa, Ananias com a motivação errada. Barnabé com uma vida cheia do Espírito Santo, Ananias com uma vida cheia dos demônios, que Pedro fala, encheu Satanás teu coração. Barnabé cheio de vida em Deus, Ananias morre brincando com coisa séria. Então ele coloca aqui o entretanto, que é bom a gente entender isso aqui, justamente por quê? Porque ali ele está comparando uma atitude nobre por alguém que fez sem intenção de aparecer com alguém que está fazendo algo para aparecer. E aí o fim de Ananias e Safira, vocês sabem qual foi, né? Atos capítulo 5. Por isso que com Deus a gente não pode brincar, todo temor, todo tremor, toda reverência com Deus, porque Paulo disse que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Romanos 11, 22, Paulo diz, considera a bondade e a severidade de Deus. Quanto mais eu conhecer a Deus, ou quanto mais eu conhecê-lo,
maior deve ser o meu temor. Quanto menos eu conheço, mesmo que eu ocupe um ofício, menor será o meu temor. O Espírito Santo nos ajude a temê-lo, a reverenciá-lo e a levar a sério o chamado que ele colocou nas nossas mãos. Eu tenho muito medo de brincar com aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Vamos lá. Comunhão, unidade de propósito. Aí o pastor Alex coloca aqui o homotumadon, que é um termo que tem o sentido de com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular única. E ele bota que significa impedir em uníssono, que aponta para uma harmonia em grau e tom. Eles tinham uma unidade de propósito, trabalhavam todos com um propósito único, com um ideal único, sem a ideia de estrelismo. Por isso havia entre eles entusiasmo. Todos remavam para o mesmo lado. Mas Diótrefes vivia para os seus próprios interesses. A diferença aqui é que sempre tem alguém que muitas das vezes quer viver para o seu próprio interesse. Vamos lá. Meu Deus, a hora não parou. Concordância. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, o mesmo coração, cujo termo original grego aqui é cardia, ou seja, eles tinham uma unidade de propósito, trabalhando por um ideal único. E essa concordância entre eles, que era para o bem-estar do reino de Deus, fez com que essa igreja explodisse e avançasse para o mundo de então. E para a gente terminar, o louvor a Deus. Louvor a Deus era uma expressão de alegria e gratidão manifestada pelos irmãos da igreja primitiva. Havia consciência de que era Deus quem estava agindo e não qualquer pessoa da igreja, ainda que fosse um de seus líderes mais proeminentes. Por mais cabedal que tivesse um líder, como Pedro, por exemplo, eles entendiam que a ação ali era a ação de Deus, era a ação do Espírito Santo. Então a consciência deles é que havia o líder, mas o agir, o que acontecia ali era a mão de Deus. Isso fazia com que todos tivessem um louvor sadio diante do Senhor. E o que aconteceu com essa igreja? Olha, em Atos 1,15 havia 120 membros. Em Atos 2,41, 3.000 membros, né? Quase 3.000 membros se batizam. Em Atos 4,4, 5.000 membros. Em Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja. Em Atos 6,7, o número dos discípulos é multiplicado. Em Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Em Atos 16,5, a igreja são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Oh, glória a Deus. Estamos chegando ao fim de mais esse nosso encontro. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever se você chegou conosco até aqui o final.